pessoal, boa noite, hein? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Vamos começar aqui a live. Se alguém tiver problema... peraí que eu esqueci que eu tenho que fazer uma outra coisa aqui também. Antes de começar, só um segundinho. Pronto, pessoal. Quem for patrocinador do canal, quiser acompanhar a live pelo Discord, eu também estou ao vivo no Discord nesse momento. Então vamos começar aqui. Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite. Como eu estava falando, como eu falei na outra live, né? Eu estou aqui em Brasília por um bom tempo. Estou aqui no umbigo da besta mesmo. Eu devo voltar para o Rio só no iniciozinho de setembro. Mas nada muda, tá? Continuo fazendo tudo aqui de Brasília, não tem problema não. Trouxe meu equipamento todo para cá. E bom, hoje a gente tem o livro da nossa live, vamos começar falando sobre ele, que é o livro do Charlie Sheffield. Eu já falei um bocado sobre esse cara, sobre esse autor de ficção científica. É um dos meus autores preferidos. É um cara que escreve mesmo ficção científica hard, aquela ficção científica que não tem muito compromisso com a nossa tecnologia atual, busca explorar conceitos totalmente fora do ramo da imaginação. E esse livro dele tem uma característica legal, que é um livro romântico. Ele começa com uma história de um casal. O cara, ele é um músico, não é um músico muito conhecido, mas é um músico relativamente com sucesso, tem algum dinheiro. E o que acontece que o nome do cara é Drake, e a esposa dele, chamada Anna, ela contrai uma doença, eu não lembro se era câncer, ela contrai uma doença séria, incurável, né? E aliás, uma curiosidade, esse livro foi escrito em 1997 e ele se passa no ano 2020, ou seja, se passa ano que vem. É curioso como é que a gente sempre tem uma expectativa de aumento da tecnologia muito maior do que realmente acaba se concretizando, né? Pelo menos em algumas coisas. A tecnologia acaba evoluindo muito mais em outras coisas que a gente não esperava e menos naquelas coisas que a gente já achava que ia ter, né? O caso clássico disso é o famoso carro voador, que todo filme de ficção científica tem carro voador, e até hoje nada de carro voador, nada de robô do Asimov, e por aí vai. Mas o livro do cara, então, a história que ele começa falando é o seguinte: no ano 2020 a tecnologia avançou, coisa e tal, mas ainda tem muita doença que não tem cura. E aí esse cara, esse Drake, que é um cara bem de vida, não chega a ser rico, mas é bem de vida, ele queria muito que a esposa dele continuasse viva, coisa e tal, e ele procura diversos médicos. Pô, se for tratamento caro não tem problema, a gente paga, a gente dá um jeito, mas não tem solução à doença da mulher dele, até que ele encontra um cara que fala para ele: olha só, não tem solução para o problema da sua mulher hoje, com a tecnologia atual. Pode ser que daqui a 200, 300 anos tenha a solução para essa doença. E o que ele oferece é o seguinte: vamos congelar a sua mulher, ela vai entrar em um sono criogênico, então vai acordar daqui a 500 anos e coisa e tal, e aí daqui a 500 anos é possível que tenha tratamento para a doença dela, e aí você consegue tratar ela. E o cara pensa nisso e fala: poxa, mas é uma coisa complicada, né? Porque mesmo que eu acorde daqui a 500 anos com a minha mulher, como é que eu vou pagar esse tratamento? Como é que eu vou fazer esse tratamento? Eu não sei se as pessoas vão querer realmente acordar a gente daqui a 500 anos para fazer o tratamento. Então qual que é a ideia dele? Ele começa a pesquisar, ele se torna um especialista na música daquela época.
que ele pensa? Olha, esse conhecimento que hoje pra gente é banal, de saber tudo sobre os atores, os cantores e músicos da nossa época, daqui a 500 anos vai ser um conhecimento que ninguém vai ter, vai ser uma coisa muito do passado. Então ele estuda isso, estuda bastante, coisa e tal, e contrata todo o aparato de congelamento, e ele se congela junto com ela, porque ele tem medo deles não quererem tratar ela no futuro. Então ele congela os dois, ambos são colocados em criogênese, né, em tanques criogênicos, e a ideia dele é que justamente daqui a 500 anos alguém acorde eles para ele poder tratar a mulher dele com a tecnologia que teria nesse tempo. Bom, isso, o plano dele incrivelmente dá certo. Ele 500 anos depois, no ano 2500, ele é acordado por uma série de pesquisadores interessados na cultura do século XXI e acordam ele, né? E ele vai acordar a mulher dele. Na verdade, antes de acordar a mulher dele, ele procura saber se tem tratamento para a doença dela, e em 2500 ainda não tem tratamento para a doença dela. Então o que ele faz? Ele pesquisa mais coisa, ajuda o cara, paga o próprio descongelamento dele e consegue convencer o pessoal a congelar por mais tempo ele de novo, para ele acordar mais no futuro ainda com a mulher dele, numa época que vai ter a coisa, né? O fato é o seguinte, aí chega mais na frente ainda e, de novo, não tem solução para o problema dela, e até porque... Bom, eu não vou contar toda a história, porque se eu contar toda a história também perde a graça do livro, né? De repente alguém vai querer ver o livro, vai querer ler a história, mas aí tem uns problemas ali que ele próprio acaba prejudicando a mulher dele. Ele, sem querer, ele achando que tinha como resolver o problema, não tinha, ele faz uma merda e ela aí piora a situação dela. E aí nem no ano 50.000 tem solução o caso dela. E ele vai fazendo isso. O curioso do livro é isso. A cada ano que ele acorda... Felipe, obrigado, Felipe, pela contribuição. A cada ano que ele acorda, cada vez mais no futuro, aí descreve uma tecnologia mais fantástica, mais coisa, só que ainda não tem solução ao problema dela. Até que chega uma época em que um físico teórico... na verdade, um filósofo, né? Não tem outro nome para dar para isso. O cara fala, olha só, você quer saber a verdade? A questão toda é o problema da entropia, né? A entropia sempre tende a aumentar no sistema. Então, a única solução que você tem é você ir para o ponto ômega, que seria o Big Crunch, quando o universo todo se consolidar de novo e você vai ter de novo um aumento da entropia, uma diminuição da entropia, e aí você consegue curar a sua mulher, porque só nesse momento que vai ter capacidade de reverter o dano causado no cérebro dela. Então, essa é a ideia da coisa. O cara vai postergando. Tem um monte de coisa a mais, né? Ou seja, ele chega numa época em que a humanidade encontrou a superabundância, que é um conceito engraçado para quem entende de economia, né? Que na verdade é um negócio utópico, totalmente utópico, porque o ser humano ele sempre vai querer mais coisa. Não tem esse papo de não ter recurso escasso, mas no livro, é um livro de ficção, ele chega no ponto em que toda a humanidade tem tudo satisfeito, ninguém precisa de nada, todo mundo foi incorporado numa virtualização de ser humano, então as pessoas não existem mais como seres físicos, a gente continua levando a nossa vida, mas tudo em simulação computacional, a gente só existe enquanto ideia. E, enfim, só que aí o que acontece quando você está nessa situação? Você começa a ter o ataque de um ser físico que começa a atacar a raça humana e a raça humana não consegue combater porque justamente está todo mundo tão virtualizado, tão assim, papo cabeça, tão ligado na paz que não sabe mais tratar uma violência física simples, né? E aí esse cara volta e ele consegue combater essa raça alienígena que estava matando os humanos e traz paz de novo para o ser humano, mas nesse processo, de novo, não vou contar a história toda porque senão perde a graça para quem for ler o livro, ele é replicado milhares de vezes, não sei o que lá, quando ele se junta, todas as cópias dele se juntam de novo, ele se torna o ser mais poderoso do universo.
E de fato, no final das contas, o livro acaba com ele criando um novo universo onde a mulher dele está viva. Ou seja, ele consegue salvar o problema, ele consegue resolver o problema. No ponto ômega, quando tem o Big Crunch, tudo acaba e ele vai lá e consegue criar um outro universo em que a mulher dele agora está viva porque ele conseguiu aquilo lá na... Ele era o ser mais poderoso do universo, ele conseguia controlar todo o universo. É realmente engraçado esse livro. E o ponto curioso é isso pra gente, essa questão da superabundância, que é um conceito que não existe, porque, assim, definição de recurso escasso todo mundo sabe o que é. Você fala assim, ah, não, é um recurso que você tem menos dele na natureza do que a vontade de todos os seres humanos somada. Aí você pode falar, ah, mas por exemplo, comida, pode ser que seja um dia que tenha, pode ser que exista um dia em que tenha tanta comida que a gente invente aquele sintetizador de comida do Star Trek, que qualquer coisa que você queira comer, você tenha à vontade. E aí comida deixaria de ser um bem escasso. Pode ser que algum bem deixe de ser escasso. O mais provável é que ele fique só muito barato, porque no mínimo consome energia e energia continua sendo um bem escasso. Mas, enfim. Pode até ser que esse tipo de recurso, alguns recursos em algum dia, deixem de ser escassos. Mas o fato é que o ser humano ele sempre quer mais, ele sempre vai querer mais do que a média das pessoas, mais do que todo mundo tem. Nós já vivemos numa situação que a maior parte das pessoas já tem mais do que precisa para viver. Você já está numa situação de querer uma vida melhor do que do que o absolutamente mínimo necessário. E a tendência disso também acontecer sempre para sempre. Indefinidamente. E tem alguns recursos que não tem como duplicar. Por exemplo, é o caso clássico, eu vou até falar no vídeo dessa sexta-feira, é o caso do terreno no Leblon de frente para o mar. Só tem alguns terrenos no Leblon de frente para o mar. Não tem como todo mundo ter uma casa no Leblon de frente para o mar, não tem como mudar. Qual que é a solução que o Charles Sheffield dá para a superabundância, para a capacidade de todo mundo ter tudo? É a virtualização. No momento que todas as pessoas viraram um processo num grande mainframe, né? Então você tem a sua consciência igualzinha você tem hoje, mas é tudo uma simulação. E aí você fica assim, poxa, beleza, né? Eu posso simular 500 milhões de Leblons, cada um tem o seu Leblon particular, ninguém precisa ter briga por recurso escasso mais. Mas, cara, não tem jeito, vai surgir alguma coisa que vai diferenciar as pessoas, seja pela capacidade de planejar a praia mais perfeita no mundo virtual, seja lá o que for, sempre vai haver escassez de recurso, não tem jeito. Ou, no mínimo, a energia, porque você precisa de energia para rodar qualquer coisa que você faça. Então, mesmo num mundo puro, de simulação virtual pura, você ainda vai ter recurso escasso, ainda vai ter valor, ainda vai ter economia. Bom, essa ideia desse livro do cara, né, do Charles Sheffield. O bacana é que eu tiro esse conceito dessa super abundância, que é um negócio difícil. O livro é muito legal, tá? Cada vez que ele volta no tempo, cada vez num ano mais pra frente, né, cada vez mais avançada a civilização, ele se depara com as coisas mais malucas. Pessoal, desculpa que o ar de Brasília, essa época do ano, é seco pra caramba. Eu não consigo... Meu lábio fica todo rachado, o nariz escorre sangue, é uma doideira. E aí também fico tossindo o tempo todo nesse clima aqui, mas enfim. Então, gente, essa ideia, a ideia do livro é só mesmo a gente bater um papo inicial mesmo, conversar sobre isso. Eu tô trabalhando no site, tá no Visão Libertária. Eu quero até o final do mês ter toda essa parte de tapa libertário e notícia, editar, alterar, tudo certinho, funcionando até o final do mês. Mas eu estou evitando jogar isso para o site em produção, que eu consigo trabalhar mais rápido fazendo isso à parte, e depois a gente sobe isso tudo para produção de uma vez só no final do mês. E aí eu vou fazer uma live, ou fazer um outro videozinho igual aquele que eu fiz, explicando como é que usa o site, para como faz para mandar matéria, coisa e tal, crônica, esse tipo de coisa. Se no futuro vai ter queimada na Amazônia, é possível que tenha, Osmar, é possível que tenha sim. Eu não sei nem se vai ter Amazônia no futuro. Leandro, obrigado pela contribuição. Dia 22 te enviei um e-mail no Capsul sobre uma rede social BitTubers.
Dá uma olhada. Tá joia, eu vou dar uma olhada, Leandro. É, tem realmente várias iniciativas bacanas nesse sentido de novas redes sociais, de novas coisas. Eu acho muito legal isso. E eu tenho muito interesse em ajudar o pessoal nisso daí. Pois é, o Stanley está lembrando aqui que realmente a escassez não é ausência de abundância, é a impossibilidade de ter dois ao mesmo tempo no tempo e espaço. Em última análise, é exatamente isso daí, né? Ou seja, o que vai acontecer nessa sociedade superabundante do futuro é um barateamento absurdo. Realmente pode haver um barateamento absurdo de várias coisas, como a gente já observa na nossa sociedade, né? Celular já foi uma coisa de celular já foi uma coisa de rico, um negócio caro que você comprava. Logo depois caiu o preço. Hoje em dia, se você quiser celular, você compra por merreca. Então, assim, a tendência realmente é essa. É o barateamento, é as coisas se tornando mais simples. Bom, pessoal, então, do livro é isso que eu ia falar, do site não tem muito o que falar. Do Visão Libertária, amanhã não vai ter Visão Libertária, tá? Porque eu vou trabalhar no vídeo da sexta-feira, que é o vídeo sobre da economia. O título do vídeo vai ser Como Ficar Rico. É lógico, o título do vídeo é meio que um clickbait aí, não é um clickbait, é um título sugestivo com alguma para dar algum estímulo, né? Jorge Seif Neto, obrigado pela contribuição aí, Jorge. Um beijo para minha namorada, Maria Beatriz, linda e futura ANCAP. Tá vendo a live aí. Parabéns, Maria Beatriz. Um beijo para você também. Edson Bruschi, elogio sincero. É isso aí, Edson. Elogio sincero, para quem não lembra, é de um outro livro, de um outro autor de ficção científica que eu gosto muito, que é o Isaac Asimov, o livro das Aventuras do Azazel, em que eu fiz um vídeo sobre isso. Qual foi o vídeo que eu falei desse caso mesmo? Acho que foi o Quem Manda no Mundo. Se não me engano é esse, do Quem Manda no Mundo. Mas nesse livro o Isaac Asimov, né, coloca uma fala na boca de um dos personagens dele que é justamente essa, né, que dinheiro é o único elogio sincero que existe. Né? Quando a pessoa... Existem elogios, né? Mas assim, a garantia de que o elogio é sincero é com o dinheiro. Eu tenho que lembrar o nome do conto exatamente, mas eu acho que eu coloquei lá no vídeo que eu fiz. Bom, pessoal, então é isso daí. O livro já foi. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição aí para fazer as perguntas, para responder o que vocês quiserem aí. Como é ter um casamento... Como é que é? Casamento com uma mulher 1.0. Não entendi. Pinochet zoeiro. Matheus, eu participaria de um encontro libertário no Rio de Janeiro. Sim, eu participaria. Eu participaria do encontro libertário. Eu estava até para organizar há um tempo atrás, mas aí com essa viagem minha para Brasília, esse projeto aqui é longo, eu vou ficar até setembro, pode ser que eu tenha que ficar mais tempo aqui, aí é mais complicado de eu organizar. Eu preciso primeiro decidir se eu vou ficar aqui em Brasília, eu vou voltar para o Rio, como é que vai ser isso para a gente organizar esse troço de uma forma mais tranquila. Mas sim, eu não tenho questão nenhuma com... A gente pode participar, pode arrumar um encontro desse mesmo. Se eu já li O Discurso da Escravidão Voluntária. Não li esse livro não. É um livro isso? É um artigo? Não conheço. Como ficar rico? Faça trocas voluntárias. Pois é, a ideia é mais ou menos essa. Não vou falar muito não, porque senão na sexta-feira perde a graça. Mas, na verdade, o vídeo de sexta-feira é sobre a geração de riqueza. Afinal, o que gera riqueza na sociedade? Como é que surge a riqueza na sociedade? E o ponto central do vídeo, eu não quero adiantar muita coisa, mas é aquela ideia de acabar com a ideia que tem muito de socialista, de que riqueza é um jogo de soma zero, que só existem pessoas ricas porque elas roubaram dinheiro das pessoas pobres, e a gente sabe que não é isso, que existe sim um processo de criação de riqueza, que é justamente fazendo trocas, fazendo serviço, identificando necessidades das pessoas, enfim. A gente vai falar sobre isso no vídeo de sexta-feira.
Natan Gomes, votar no menos pior é melhor do que não votar? Cara, eu acho, eu tenho essa ideia. Eu sempre voto, eu voto em todas as eleições, a menos que tenha algum compromisso, alguma coisa muito importante, mas eu voto sempre. Eu acho que, por mais que votar realmente seja uma coisa insignificante, a chance que tem de você mudar alguma coisa é muito pequena. Mesmo que aquele candidato que você votou ganhe, a chance dele mudar as coisas para melhor é muito pequena. Mas eventualmente você evita que as coisas piorem mais ainda, entendeu? É o que eu falo, mesmo a China, ela está enfrentando problemas, ela não vai conseguir manter esse controle sobre a população por muito tempo, mas sem dúvida ela consegue manter o controle durante algum tempo. Então, ou seja, você sair de uma relativa liberdade que a gente tem aqui, que é muito pequena, eu concordo com isso, mas você pode piorar isso muito antes da gente chegar numa capstone de verdade. Então, eu acho que vale a pena votar, escolher o menos pior. Lógico, não é garantia de nada, tem muito candidato que você vota e depois acaba descobrindo que o cara é mais socialista do que o outro alternativa, mas dentro do que for o melhor possível do seu discernimento, é legal. Deixa eu ver aqui. Vai dar Biden em 2020 e Ciro 2022, Deus me livre. Cois, obrigado aí. É Cois que pronuncia mesmo? Não sei como é que pronuncia esse seu nome, mas obrigado aí pela contribuição. Cara, em federal, tipicamente é complicado. Realmente, o nego endeusa Keynes. E olha, você ainda tá bem se eles estão endeusando Keynes, tá? Porque tem muito lugar aí que endeusa Marx mesmo. Mesmo com todas as evidências do fracasso de qualquer teoria do Marx, toda a falta de base de tudo, o nego ainda arruma jeito de endeusar o cara. O Borland dos patrocinadores está falando aqui que não achou a frase no A Matter of Principle do conto do Azazel. Olha só, a frase não é exatamente com essas letras não, tá? Ele fala isso no contexto do conto lá. Eu nem lembro exatamente a frase que ele fala, mas é mais ou menos essa frase que ele dá a entender, né? Esse conto do Asimov, qual que é o conto, né? O Azazel é um demônio que realiza desejos de um cara meio burro, de um cara meio tosco. E esse cara meio tosco tem um amigo que quer ser escritor de sucesso. E aí, só que como escritor de sucesso, ele não consegue, porque eu acho que eu já contei esse caso na live, né? Não vou repetir de novo, não. Eu já contei esse caso há um tempão atrás aí. Tem numa live passada. Douglas, obrigado aí pela contribuição. Diego Mendes também, muito obrigado pela contribuição. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer aí que a gente responde. Deixa eu ver o que tem mais pergunta aqui. Peter, quando sai o vídeo mostrando o seu rosto no canal? Olha, não tá longe não, tá? Não tá longe não, porque eu ainda não posso abrir ainda algumas coisas. Os patrocinadores já sabem, mas tem um processo que vai rolar em algum ponto agora do segundo semestre que isso vai ficar inevitável. Você acredita realmente nessa super crise econômica? Quais seriam as melhores proteções? Olha, eu acredito que crises econômicas cíclicas acontecem sim, de tempos em tempos, não tem jeito, o governo vai injetando dinheiro na economia. O que eu acho que não vai ser tão rápida quanto o pessoal está imaginando. O Douglas pediu para marcar um chopp aqui no DF. Pô, vamos marcar, Douglas, a gente pode combinar sim. Eu tô aqui até dia 4. Se vocês quiserem depois mandar alguma coisa lá pro meu e-mail, a gente combinar. É porque aqui em Brasília eu não conheço nada, tá? Eu não conheço lugar nenhum legal de tomar chopp aqui. Mas enfim, eu tô no sudoeste, tá? Aluguei um kitnet aqui no sudoeste. Então qualquer lugar aqui perto, pra mim, é tranquilo da gente agendar. Então eu estava falando da crise. Eu não sei se essa crise vai vir tão forte quanto eles estão falando, não. Ou se vai vir tão cedo quanto estão falando. Que vai vir uma crise em algum momento, vai vir, porque elas são cíclicas, né? Nesse esquema de governo injetando dinheiro na economia, desde a crise de 2008, esse troço todo, é questão de tempo até vir uma crise. Mas a questão é quando ela vem e com que força que ela vem.
Eu acho que essa crise vai ser, inclusive, uma crise muito interessante, porque vai ser a primeira grande crise mundial em que o Bitcoin vai ser uma força de escape, né? Ou seja, as crises até aqui, a última grande crise mundial que a gente teve foi em 2008. Tudo bem que ela durou mais tempo, mas em 2008 o Bitcoin ainda era uma coisa relativamente pouco conhecida, pouco divulgada, né? Então essa próxima crise agora vai ser uma história diferente. Vamos até testar como é que isso vai funcionar. Gustavo, café expresso para você, Peter. Obrigado aí, obrigado pelo cafezinho. Então, assim, estou me lembrando aqui, em 2008 era inexistente, né? Foi em 2009 que ele lançou o paper, e a partir de 2010 que começou a ser mais divulgado, mas ainda assim era pouquíssimo conhecido, né? E hoje a gente já tem todo um ecossistema de criptomoedas, as pessoas já podem comprar moedas, podem trocar moedas, fazer negócios em moedas virtuais. Então realmente eu tenho uma curiosidade muito grande de como é que o mercado vai se comportar nessa crise. Eu ainda não acho que vai ser a crise final, aquela crise que vai acabar com os estados, não vai ser isso, mas certamente ele vai ter um papel muito importante o Bitcoin, e eu acho que já vai limar uma boa parte do poder do Estado quando isso acontecer. Vamos ver, né? Vamos ver quando é que acontece. O pessoal está falando que já vai vir crise ano que vem. Eu sinceramente não sei. Eu acho que ainda está cedo para isso. Pode ser que sim, mas tanto eu quanto o resto do pessoal que está falando, está todo mundo chutando, ninguém tem certeza. Mas eu acho que ainda vai ser coisa mais para frente. Vamos ver. A crise da Amazônia é forçada ou porque somos apenas escravos? Cara, a crise da Amazônia, olha só, certamente tem queimada na Amazônia, certamente a situação está ruim, não está boa. Nós como população, como povo, devemos mesmo cuidar mais da preservação da Amazônia. Mas agora, que certamente tem um componente político nisso, daí tem. Tá na cara que o nego exagerou esse negócio. A tendência de queimadas está diminuindo, então realmente está na cara que houve um exagero, uma exploração política disso daí. Não quer dizer que não tenha problema, lógico que tem problema. A questão só é que não é o problema no grau do acabou o fim do mundo, não sei o que lá. E aí o pessoal ainda lembra algumas coisas, né? Porque, por exemplo, por que fica na cara que o problema é político? Primeiro que não estão falando muito menos da Bolívia, do Evo Morales, que com menos área está queimando quase tanto quanto o Brasil. E também da questão da África. Vocês viram a questão do Congo e de Angola, que está com 3 vezes mais queimadas que aqui na Amazônia, né? Enfim, certamente tem um componente político aí importante. Onde comprar Bitcoin? Olha, você tem várias opções para comprar Bitcoin. Você tem desde exchanges legalizadas, em que você pode, como o mercado Bitcoin, tem um monte aí, né? Eu quando compro legalizado, eu compro no mercado Bitcoin simplesmente por comodidade, tá? Eu sei que é mais barato em outras exchanges, mas como eu já tenho a minha ficha lá, já fiz aqueles cadastros chatos que tem em todas essas exchanges centralizadas, então eu acabo fazendo lá. Alguém aí me lembra o nome de outras exchanges aí que tem bacana, legalizadas? Agora, outra forma de você fazer isso é você comprar peer-to-peer, ou seja, você comprar de outras pessoas que queiram vender Bitcoin. Tem alguns grupos no Facebook, na internet, que fazem esse tipo de negócio, e tem o BISC, que é aquela rede descentralizada que você pode entrar lá, pode botar sua oferta, pode fazer a troca diretamente de Bitcoins lá na BISC. É muito bacana. Eu ainda estou devendo fazer um vídeo da BISC explicando direitinho como usar, coisa e tal. Mas quem quiser, tem um vídeo do Anderson, da Crypto Insights. Ele tem uns vídeos explicando a usar a BISC, que é bem bacana. Bitcoin Trade tem bastante, tem várias Bitcoin to You. Então o pessoal está colocando aí nos comentários, vocês podem ver, tem várias empresas para você comprar Bitcoins. Ou então uma outra maneira de você obter Bitcoins. Bitcoin Trade, estou me lembrando aqui também.
Nos Estados Unidos tem a Gemini, enfim, tem muitas opções por aí. Foxbit também é uma grande corretora. Ou então, se você quiser conseguir bitcoins também de forma simples, é só escrever artigos para o Visão Libertária. Vocês sabem que eu pago uma merrequinha de bitcoins lá. Mas, cara, é um trocinho, já é uma coisinha. Você vai escrevendo um artigo, vai ajudando o movimento libertário, né? E ainda ganha um trocadinho em bitcoins, ainda pode fazer aí a sua especulação com criptomoedas. Diego Mendes, obrigado aí pela ajuda, Diego. Libertários defendem a não taxação de heranças. Mas Mas e quando os pais, ao invés de dinheiro, deixam dívidas? Os filhos seriam obrigados a assumi-las? Eu já mencionei essa questão da herança em algum vídeo, mas eu tô devendo realmente um vídeo mais específico sobre isso. A questão toda é a seguinte: você não pode ter negócios coercitivos. A herança, bem ou mal, é uma doação. Mas só que, como toda doação, ela é uma doação voluntária. Ou seja, você sempre tem a opção de recusar a doação. Então, se os pais deixam dívidas para os herdeiros, o herdeiro sempre pode recusar aquela dívida, dizer não quero essa herança. E isso realmente é um fato, né? Se o patrimônio deixado pelos pais é positivo, a tendência é que os filhos aceitem, porque lógico, né, eles vão ganhar daquilo ali. Mas, porém, se a herança é negativa, você tem mais dívida do que patrimônio, basta os herdeiros não aceitarem isso. Isso, na verdade, já é uma coisa que já existe na legislação de Banânia hoje, já tem lá no guardanapo sujo rabiscado isso. Veja, não é que você não herde dívida, você até herda dívida, mas você só herda dívida até o limite do patrimônio recebido em herança. Então, por exemplo, se seu pai deixou um apartamento de 100 mil reais e deixou uma dívida de 120 mil reais, você não vai herdar nada. Hoje, na legislação brasileira, é isso. Você não vai herdar nada porque a dívida abate do patrimônio positivo, mas também você não vai ficar devendo aqueles 20 mil a mais que estavam lá. Você não herda dívida neste sentido, você não herda dívida além do patrimônio que você herdou também. Eu imagino que provavelmente no Ancapistão ia seguir-se um padrão similar, porque, como eu disse, você não é obrigado a aceitar a doação. A herança é uma doação, então se o seu pai deixou mais dívida do que patrimônio, você simplesmente recusa aquilo, não quero. Ellison Matos, onde eu pago minha dívida histórica? Depois eu vou mandar o boleto para você. Por que você acha que o capitalismo, como conhecemos, vai acabar? Não, eu não acho que o capitalismo vai acabar, não. Assim, se você entende capitalismo como livre mercado, que é a definição que eu dou, eu acho que ele não vai acabar, não. Ele vai, pelo contrário, vai acabar o Estado, não o capitalismo, as trocas voluntárias, isso tudo vai continuar. O que eu acho que vai acabar é o Estado. O Estado vai acabar. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Quando vai ter live com outro libertário? Pô, é só marcar. Eu tentei marcar com o Cogos, mas o cara não me responde. Eu estou esperando ele marcar o dia até hoje. Como boicotar a chegada dos muçulmanos no Ancapistão? Cara, na verdade, esse negócio de país é uma besteira, né? Se você não gosta de muçulmanos, é seu direito não aceitar eles na sua propriedade privada, na sua casa. Mas se o seu vizinho vender um terreno para muçulmanos e os muçulmanos forem morar no terreno vizinho, eu sinto muito, não tem nada que a gente possa fazer. Propriedade é propriedade. Deixa eu ver. A Máquina do Tempo de H.G. Wells é bem legal. A Máquina do Tempo de H.G. Wells, para quem já leu também, tem umas histórias bem bacanas, né? Da humanidade que vira metade gado e metade predador, né? Enfim.
Fuga do século 23. Essa eu não conheço, depois eu vou dar uma procurada. Estavam me dando sugestões aqui, eu perdi a mensagem agora. Mas estavam me dando sugestões aqui de livros de ficção científica. Media Ancap, passei para dar só um salve para Media Ancap aí, legal. Carlos Miranda, qual a sua visão sobre a vida no nível mais espiritual? Você sabe o que está fazendo vivo aqui? Sim, eu sei que a nossa tarefa... Bom, a minha visão da nossa tarefa é converter o oxigênio em gás carbônico. E eu tenho feito essa tarefa com todo o meu empenho ao longo da minha vida. Deixa eu ver o que é mais aqui. Seria ético em um contrato de condomínio estipular o afastamento de muçulmanos? Sim, em tese, como eu expliquei no vídeo sobre condomínios, né? O condomínio é um contrato que você aceita que vira um ônus sobre aquela propriedade. Então, em tese você pode sim colocar a limitação que você queira num contrato de condomínio, que, por exemplo, a pessoa não pode vender para determinada religião. Eu, particularmente, acho uma besteira. Eu conheço muçulmanos, não tenho problema nenhum com muçulmanos, acho são pessoas ótimas. A maior parte deles, ao contrário do que muita gente acha, são exatamente como católicos não praticantes aqui no Brasil, igual eu me considerei durante muito tempo católico não praticante. Minha família é muito católica, então antes de eu me declarar ateu, eu me declarava católico não praticante, e a maior parte dos muçulmanos é a mesma coisa. A diferença é porque os muçulmanos não se declaram ateus, porque isso é crime de acordo com a Sharia Law. Então se um cara lá no Irã falar que é ateu, ele vai ser enforcado, sei lá o quê. Então ele diz que é muçulmano, ele não vai mudar isso, mas na prática é igual a gente aqui, não muda nada. Renato Alexandre Amaral, obrigado Renato pela contribuição aí. Imposto é roubo, extorsão ou furto? Pois é, tem correntes jurídicas dos 3 caminhos aí, né? Como eu falei até no meu vídeo sobre imposto é roubo, que assim, tecnicamente, o mais correto seria chamar de extorsão, porque você entrega o seu dinheiro sob ameaça. Mas quando você não paga imposto, o governo ele pode sim ir lá e roubar aquilo da sua conta corrente. Então pode ser um furto, né? Ou seja, ele pode ir lá e limar o dinheiro da sua conta corrente. E ele pode até ir na sua casa e empenhar bens, né? Caramba, faltou a palavra agora. Não é empenhar, é confiscar? Não, tem uma palavra para isso. Quando você tem uma dívida com o governo vai lá e ele faz enfim, ele pode ir lá e pode roubar seus bens para fazer isso. Penhorar bens. O governo pode ir lá e pode penhorar seus bens, e isso é um roubo, né? Porque ele realmente vai lá e tira os seus bens. Exatamente. O que você acha do Stopel? Eu já fiz até um vídeo sobre isso, explicando sobre o Stopel, chama-se Onde está o erro na ética argumentativa? Ao contrário do que o título possa parecer, eu não acho que a ética argumentativa tenha erro, ao contrário, eu acho que ela está absolutamente correta, mas eu questiono justamente a questão da intenção e do erro na execução dentro da visão do Stopel, que é realmente uma coisa complexa, né? Se tiver curiosidade, olha lá esse meu vídeo, Onde está o erro na ética argumentativa, em que eu falo um pouco de Stopel, é bem interessante. O que mais que tem aqui? Como seria implementado o Ancapistão na África? Por exemplo, um local onde tem brigas entre etnias e guerras e tudo mais. Olha, da mesma forma que em todo lugar do mundo, com propriedade privada. No momento que você não tem mais um governo, você tem cada pessoa ou cada tribo tem a sua propriedade privada, e a partir daí é tudo tranquilo. Você só precisa agredir o seu vizinho, o seu conhecido, se você sofreu uma agressão dele. Se alguém agride sem ser provocado, isso é uma violação do PNA. Então, não tem segredo. O anarcocapitalismo não foi feito para uma sociedade pacífica. Ao contrário, ele foi feito para uma sociedade imperfeita, exatamente como a gente tem aqui. Não tem direito para cursar, não tem dinheiro para cursar medicina.
Cara, faz federal, cara. Que isso? Não só medicina, como qualquer outra área. Eu já falei. A gente tem que atacar o Estado pelo lado da arrecadação, não pelo lado dos gastos. Pelo contrário, pelo lado dos gastos tem que gastar mesmo. Se puder fazer duas federal ao mesmo tempo para jogar uma fora, faz. Ocupa duas vagas. Gasta bastante lá. Quando for ver os cadáveres lá, joga éter fora para eles gastarem mais dinheiro com éter. O negócio é esse mesmo, não tem problema não. O governo é uma entidade ilegítima, mas se ele te dá a possibilidade de você recuperar de volta um pouquinho do que ele te rouba, você tem mais é que fazer isso mesmo. Ah, mas lá na África você ainda não tem informação descentralizada e barata. Cara, isso é um engano seu, bicho. Com a tecnologia celular, tá cada vez mais comum isso, tá em qualquer lugar do mundo. Você pode até argumentar que realmente tem alguns lugares que você ainda tem uma dificuldade de acesso à internet, uma dificuldade de informações. Isso é verdade. Talvez ainda leve um tempo para todo mundo estar com a possibilidade de ter esse acesso à informação descentralizada. Mas, cara, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo rápida, tá? Porque a tecnologia celular está muito, tá desenvolvendo muito rápido nesse sentido, né? E ainda vem aí aquela constelação de satélites do Elon Musk aí, que já tem parece que tanto o Elon Musk quanto a Amazon vão criar, né, duas redes paralelas competindo entre si aí, né? Peter tá falando na live, logo o Bovino Gadoso. Não, cara, eu não sou o Bovino Gadoso. Realmente eu não sei quem é, não conheço a pessoa. Conheço de ver lá no meu canal, tá sempre comentando lá, um cara super gente boa, pelo visto, muito engraçado. Achei ótima a tirada dele de comentando nos canais esquerdistas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Como gastar o Estado na escola? Isso, exatamente. Dá um jeito de gastar mais coisa lá. Charles Vaz, obrigado pelo apoio aí, Charles. Boa noite, me preocupo com o tanto que concordo contigo. Que bom, pô. Seria da hora ser meu filho. Ah, que ótimo, fico muito feliz com isso. Não vou parar de fazer vídeos não. Pode ser que de vez em quando aí, se o trabalho apertar, eu tenho que ficar um tempinho, tirar férias, igual eu tirei em julho, ficar uns dias sem fazer vídeo, mas em princípio não tem nada marcado não. E não vou parar não, mesmo que eu tenha que dar uma folguinha de vez em quando, mas a gente vai em frente, vai seguir em frente. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais um. Se eu abriria um curso de economia. Olha só, a questão é a seguinte, em economia eu não tenho nenhuma formação na área, tá? Eu fiz engenharia, depois eu fiz um mestrado em engenharia de produção, e depois eu fiz o direito, mas eu nunca estudei economia, nunca fiz economia. Eu sempre estudei como curioso, que eu gosto da coisa, estudo e coisa e tal, mas não tenho uma formação acadêmica nisso daí. Então eu não sei se eu abriria um curso de economia. Se eu fosse abrir, talvez alguma coisa mais light, mas enfim. Quais os autores ANCAPs contemporâneos? Hoppe, com certeza, é um dos principais. Bloch, Kinsella, eu recomendo também. O de Soto também é muito bacana. Tem algum canal libertário do YouTube que você gosta? Cara, eu gosto de todos que eu vejo. Gosto muito do Rafael. Gosto também do Zanfa. Gosto de vários canais do YouTube de libertários. Não tenho... O Cogos gosta também. Eu só acho que o Cogos ele demora muito. Os vídeos dele são muito longos. Eu acabo não conseguindo ver tudo porque eu não tenho tempo de ver tudo. Mas eu gosto muito de todos eles. O Estado deveria privatizar a Amazônia? Lógico, eu acho que não existe isso de Estado ser dono de área. O Estado não é dono de área nenhuma. Se tem alguma área lá que é do Estado, é só uma questão de alguém se apropriar dela e se tornar proprietário. Eu estudei na COP. Sim, eu estudei na COP. Mas, na verdade, o meu mestrado eu fiz na UF. Eu não fiz o mestrado na UFRJ. Mas quando eu estava na graduação, eu comecei a fazer iniciação científica lá na COP, na UFRJ.
E aí, como eu era muito amigo do pessoal da COP, eu acabei fazendo alguns cursos na COP, que aí depois eu consegui descontar no meu mestrado da UF, entendeu? Aí eu já agilizei o meu processo lá do mestrado da UF. Como sobreviver na faculdade sendo ANCAP? Cara, não tem jeito, cara. É aquilo que eu falo com meus filhos também. Tem que botar a máscara de fingir que é socialista e isso aí mesmo, na hora de fazer as provas lá. Cara, teve uma prova de sociologia jurídica, cara. Eu juro pra vocês. A prova de sociologia jurídica. Vocês têm ideia do que é sociologia jurídica? Aquele papo de que polícia persegue negro. Cara, é aquele papo mesmo. E tinha uma prova disso. Como é que eu fiz essa prova? Eu fiz ela ironicamente. Eu respondi todas as perguntas de uma forma irônica. Cara, eu tirei 10 na prova, cara. Você não tem ideia, eu tirei 10. Porque a professora leu. Eu escrevi, pra mim era irônico. Mas a professora leu, achou que estava certo, que eu estava falando, é isso mesmo, um absurdo. Polícia mata negro, não sei o que lá, enfim. Aquelas coisas todas. Você acha possível um estado paralelo voluntário? Eu acho perfeitamente possível. Eu acho que, na verdade, a gente está caminhando para isso. Eu acho que a gente não tem alternativa que não seja isso. Em criptomoedas, ao patrocinar você, como você fica sabendo quem é? Eu não fico sabendo, a menos que a pessoa me mande um e-mail e peça para eu mandar um endereço customizado para ela. Eu mando um endereço para ela fazer a doação naquele endereço específico e aí eu fico sabendo quem é que doou, entendeu? ANCAP em faculdade pública, pode? Já falei, pode e deve. Deve. E gasta bastante lá. O que você puder gastar de material, gasta. Henrique Salatini, obrigado Henrique pelo apoio aí. Peter, você é professor universitário? Olha só, eu dou aula no MBA da UFRJ como professor convidado. Isso significa que eu não sou funcionário público, não sou professor de dedicação exclusiva nem nada. Tem uma fundação que dá aulas de MBA lá na COP UFRJ. Não é na COP não, é no NCE do UFRJ. E daí eu dou aula, eu dou uma cadeira a cada 2 anos, são tipo 8 aulas, a cada 2 anos eu dou aula lá pro pessoal, mas não é grande coisa não. E eu faço isso, sou muito sincero com o pessoal, eu faço isso mais pelo nome, poder dizer que eu dou aula na faculdade que eu estudei, né? Só para um orgulho besta meu, nada meu. Porque, nego, olha, pra você ter uma ideia, o último curso, as últimas aulas que eu dei lá já tem mais de 2 anos e nego não me pagou até hoje. Canudos foi um exemplo de ancapistão. Olha só, eu nunca estudei muito a revolta de Canudos, não, tá? E eu acho que tem uns elementos lá de messianismo religioso que eu não sei se encaixa muito bem, mas enfim, teria que dar uma estudada nisso daí, não sei. Como fica a seleção no ancapistão? Cara, isso é a coisa mais fácil do mundo, Rafael. Seleção, se tem gente que quer assistir a seleção, vai ter alguém querendo fazer a seleção para a pessoa assistir. É simples. Mercado provê. A CBF já é uma entidade privada, ela não é do governo a CBF. É que realmente, hoje em dia, a CBF é tipo que abençoada pelo governo lá, nas regras da FIFA e coisa e tal. Mas na prática, ela já é uma entidade privada, já dá lucro, ela já gera resultado, então não tem problema. Hoje eu tive que concordar com a minha professora que o capital deveria ser usado como exemplo até hoje. Olha que tem gente que usa, hein? Peter, o que você acha da criação de um canal ANCAP na prática? Como assim? Não entendi essa ideia. O que é um canal ANCAP na prática? Pois é, a CBF ela já é privada, né? Ela já é uma entidade com. Tem corrupção também, isso aí não tem jeito, isso aí não tenha dúvida. Pedofilia seria crime no Capistão? Com certeza, eu falei sobre isso no vídeo da. Como resolver o problema da maioridade. A questão da pedofilia toda é a incapacidade no menor de consentir, né? Mesmo que a criança diga sim, ok, ela não está consentindo, ela não tem capacidade de consentir. Peter, e o vídeo sobre a religião no ANCAP? Tá na lista, cara. Tá na lista lá, uma hora sai. Mas agora, os próximos agora, acho que vai ter uns 5 vídeos sobre economia, tá? Então ficou todos os outros ficaram mais pra frente.
Peter, eu tenho procurado um exemplo de sociedade no reino animal. Caramba, cara. Não, mas isso daí é doideira, cara. Isso não faz sentido, não. Eu já vi gente falar isso. Ah, não, mas a solução humana é você. O ser humano vai evoluir como, na verdade, uma sociedade de abelhas e coisa e tal. Mas, cara, é totalmente diferente, porque uma abelha, na verdade, é todo mundo irmão ali. Vocês sabem disso, né? A colmeia tem uma mãe e é uma grande família aquilo ali. Por isso que eles conseguem viver em uma sociedade. Na verdade, o exemplo de uma colmeia é o exemplo de uma casa com muita gente, não é um exemplo de uma sociedade. A nossa sociedade é algo totalmente estranha ao modelo das formigas, das abelhas, e até o modelo do organismo vivo, né? Porque eu já vi esse papo também. Ah, mas o ser humano é um conjunto de células, é como se a gente fosse um estado em que as células, algumas células mandam em outras células, então a tendência é a gente evoluir desse jeito. Mas não, cara, é a mesma coisa, nossas células são todas irmãs umas das outras. É tudo um pai, uma célula original que dividiu e formou tudo. Então não é uma sociedade como a nossa, é algo totalmente exógeno, totalmente diferente. Eu também não conheço muitas sociedades animais que tenham a natureza da sociedade humana. Eu acho que é realmente uma coisa diferente que a gente vive pela capacidade de comunicação que a gente tem. Então isso é uma coisa que realmente é bem diferente aí. ANCAP tipo mamãe falei. Como é que é? Eu não entendi a frase aqui, depois eu leio de novo. Pois é, uma solução é essa, fazer as provas todas. O Felipe está falando que também faz as provas sociais de forma irônica. É uma alternativa, tá? Outras horas o que eu fazia é vestir a máscara de socialista mesmo, e principalmente na faculdade de Direito, porque, olha, engenharia, por incrível que pareça, tá? Mesmo na federal, não tem tanta politicagem assim não. Lógico que tem um professor ou outro que é marxista, que fala de socialismo na sala, lógico que tem o pessoal do DCE que é super socialista, mas na faculdade de engenharia não tem muito problema desse tipo não, o pessoal é relativamente isento. Agora, no direito, realmente, você tem muito disso. Quem seria um representante nacional do Ancapistão para negócios internacionais? Para que isso, cara? Por que precisaria de um representante nacional se não tem país? Ou seja, se cada... O que vai acontecer provavelmente é o seguinte, você vai ter grandes organizações de empresários que vão negociar com outras grandes organizações de empresários. Não um país, mas aquela organização toda. Você pode ter um conjunto de empresários aqui no Brasil que quer fazer negócio com, sei lá, digamos, a Europa, e aí quer contactar uma grande organização de empresários de lá para facilitar esse comércio entre as duas partes e fazer alguns contratos voluntários entre elas. Aí o que vai acontecer? A sua organização de empresários brasileira vai eleger uma pessoa para falar com um representante da organização de lá. Não tem muito conteúdo, o conceito de país, não existe isso, né? Cada um negocia conforme voluntariamente escolher aquele item, né? Aquela pessoa para aquela associação escolher. E podem ter múltiplas associações no Brasil, não precisa ter uma só, podem ter várias, né? Enfim. Se a eutanásia seria crime no Ancapistão. Também já falei sobre isso, falei no vídeo sobre o canibal de Rotemburgo. Eu tenho certeza que se a pessoa está consciente e fala que quer morrer, isso é perfeitamente razoável, tá? O corpo é dela, se ela quer terminar a vida, ela tem o direito de terminar a vida. Então, nesse caso, eu não tenho dúvida. Agora, no momento que a pessoa está inconsciente, eu realmente não tenho uma solução para esse caso. Porque o que acontece? Lembra quando eu falei na questão da maioridade que o tutor ele tem que agir em nome do tutelado. Ele não pode tomar decisões pelo tutelado no interesse de outra pessoa. Só pode tomar decisões conforme o interesse do tutelado. Mas qual é o interesse do tutelado? O interesse do tutelado é sempre o mesmo, é ganhar a capacidade plena. Então isso fica tranquilo de você resolver quando é uma criança. Porque a criança, você sabe que tem que educar ela tem que aprender, ela tem que aprender a viver em sociedade, tem que se educar. E isso é o que ela quer, porque isso ela quer virar uma pessoa plenamente capaz. Agora, e quando você está com um idoso que tem uma doença terminal, que ela não tem solução, não tem
Não tem saída. Quando o idoso ele fica doente, ele não tem mais capacidade mental, ele por alguma doença ele perdeu a capacidade mental dele, da mesma forma é razoável você imaginar que vai ter um tutor daquela pessoa, ou seja, os filhos ou alguma outra pessoa vai assumir a tutoria daquela pessoa que não é mais capaz. Mas agora, como você define qual é o interesse da pessoa tutelada? Entendeu? Porque não tem o interesse em voltar a ser uma pessoa plenamente capaz, é impossível, ela não tem essa capacidade mais. Então, realmente, esse é um problema que, na minha visão, está em aberto. Eu não sei te dizer. Só digo, via de regra, que isso também é um problema legal no Estadistão atual. Tá? Não é uma fragilidade do Ancapistão, não. Peter, quando e por que se tornou ANCAP? Olha, eu sempre fui muito libertário, assim, sempre fui a favor de Estado mínimo, governo não tem que fazer nada na sociedade, a economia tem que seguir livre, mas eu me descobri ANCAP mesmo, foi em 2014 ou 2015, alguma coisa assim. Eu conheci um pessoal do grupo Libertarianismo nas manifestações de 2013 contra Dilma, eu só fui em uma, só na primeira que foi contra Dilma mesmo, depois virou um monte de black bloc quebrando coisa, eu não fui mais não. E aí eu conheci o grupo Libertarianismo no Facebook, e aí lá eu comecei a me convencer, a estudar um pouco mais do assunto, e aí quando foi 2014, 2015, eu me tornei anarcocapitalista. Luiz Otávio Mata, obrigado aí pelo apoio. Trampar em empresa pública é imoral ou só antiético? Olha, eu não acho que é nem imoral nem antiético, tá? Eu já falei sobre isso no vídeo Haverá Advogado no Ancapistão, em que meu ponto é o seguinte: o problema é o sistema, não são as pessoas necessariamente. É lógico que existem pessoas más dentro do sistema, mas o problema é o sistema, não são as pessoas. Aquela vaga do governo, ela vai estar lá. Se você, um ANCAP, não ocupar aquela vaga, vai ter um socialista ocupando aquela vaga. Então, assim, eu até prefiro que seja um ANCAP, funcionário público, porque isso é um cara que vai, dentro do possível, dentro do que ele puder, dentro do que for a discrecionariedade dele, ele vai ajudar os outros ANCAPs, ele vai entender que o imposto é roubo, que esse troço todo é uma coisa totalmente ilógica. Mas aquele negócio, se na sua visão a melhor opção que você tem em termos de trabalho é ser funcionário público, cara, eu acho que é isso aí. Não tem jeito. Eu só não venderia minha alma trabalhando na Receita Federal, mas isso é uma coisa pessoal minha. Fora isso, o resto todo é jogo. Pessoal, eu vou encerrar a live então, tá? 9 horas eu sempre fecho a live. Alguém tem alguma última pergunta aí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de pergunta. Como comprar Bitcoin de forma segura? Cara, a questão dessas coisas, o risco de fazer um vídeo explicando como comprar Bitcoin de forma segura é que essa coisa muda com o tempo, né? Assim, uma empresa que hoje é confiável pode não ser amanhã, então não sei, pode ser uma boa ideia fazer uma live sobre isso. Henrique Salatini ele perguntou aqui, você investe em criptomoeda? Cara, muito pouco, bicho. Eu sou pobre, cara, eu não tenho dinheiro, então não tenho grandes investimentos. Então, eu tenho alguma coisa em criptomoedas, tenho um trocadinho guardado em bitcoins, mas não é nada, nenhum grande investimento, nada disso. O meu investimento maior que eu faço na minha vida são meus filhos, e é isso aí mesmo, não faço questão de muito mais do que isso, não. Não faço questão de muito mais do que isso, não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Vai ter vídeo sobre QI? Olha, tá na lista de coisas, de vídeos para eu fazer, né? Já sei que vai ser mais um vídeo polêmico meu, porque tem muito libertário que acredita que QI é uma coisa válida e eu discordo totalmente. Acho que QI é uma besteira, que não tem significado nenhum. Mas enfim, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Deu 9 horas, é o fim da nossa live. Eu não gosto de live muito longa, porque eu mesmo não gosto de ver vídeos muito longos. Eu acho que 1 hora já está mais do que... já está até excessivo. Agradecer a todo mundo aí que participou. E vamos em frente aí. Amanhã não vai ter Visão Libertária amanhã, porque eu vou estar trabalhando no vídeo de sexta. Mas aí quinta-feira vai ter, e vai ter na sexta-feira também o vídeo normal do Visão e o vídeo teórico Como Ficar Rico. Não percam, vai ser bem legal. Beleza, gente? Grande abraço, então, até a próxima.